não seria nem questão de poupar. É que nós estávamos com alguns jogadores correndo um sério risco de lesões. Por isso que nós teremos que ter muitos cuidados com todo o elenco, rodarmos o máximo possível, desde que não prejudiquemos o rendimento da equipe num todo. Uma preocupação a mais um atleta contundido, né? A gente viu o Léo saindo ali Caramba, chorando, né? Com a mesmo, mão no velho. rosto. Já são os volantes têm sofrido bastante, né? É mais um problema aí que a gente tem. Não é o titular, mas era um garoto que vinha ganhando algum espaço. Então, mais uma contusão. E o Demi também divulgou que o Zé Roberto estava contundido, né? A gente não sabia. Também é outra contusão. Isso está prejudicando e está pesando demais para a gente poder ter um elenco que consiga dar uma consistência, né? A gente viu hoje muitas reservas, acho opções que nem eram o primeiro reserva, eram o segundo ou terceiro reserva, tendo que usar, e ainda assim a gente continua perdendo jogador. Isso preocupa um pouco. Cara, pois é, entrou o Zé Roberto, entrou também o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio tá com a mialgia, acho que é assim que fala, no pé, então o Ceará tá com o time inteiro, cara, no departamento médico. A gente tá na aguardo também que o Peixoto, que agora tá na transição, o Ceará anunciou que ele tá na transição de fato, possa se recuperar a tempo aí de jogar, sei lá, talvez a quarta rodada da Copa Sul-Americana, que seria depois do jogo contra o time paraguaio, né? Depois até contra do jogo contra o Bragantino, no começo de maio. Então, preocupa muito, né, essa ausência de vários jogadores. Tu acha que tem algum motivo, assim, aparente, Landinho? O que tá acontecendo esse ano diferente, cara? Assim, a gente tem que pesquisar isso, né? Acho que tem que ser investigado por que tá tendo tantas contusões aí no Ceará, porque não é normal, não. A gente viu o Eduardo falando, estão fazendo uma reforma grande lá, né, no centro médico, na parte de fisioterapia e tal, estão ampliando e comprando equipamentos e fazendo algumas implementações. Teve a troca de preparador físico, né? Também foi trocado, o Flavinho chegou aí já depois da saída do Jorge Macedo, foi trocado também preparador. E tem o problema do campo, né? A gente aqui fica só na especulação, porque a gente não tem como saber qual foi as causas, né? Eu falei com o Eduardo Arruda essa semana, acho que eu nem comentei aqui na live ontem, foi antes de ontem, eu falei com o Eduardo para saber do campo, essa polêmica que está tendo aí, né? Se vai, que é um polêmica levantado pelo torcedor, porque o clube, nem Ceará nem Fortaleza levantaram essa possibilidade de sair do Castelão, foi mais um, um assunto levantado pelo torcedor nas redes sociais, enfim. Mas eu falei com o Eduardo Arruda e ele me passou que a programação, de fato, é ficar no Castelão até o final do ano. Por enquanto, esse é o pensamento. E a reforma lá do campo do CT também. Vão ficar fazendo manutenções ali provisórias no campo principal do CT. Ele me falou que devem ir 1 ou 2 vezes por semana treinar na Itaitinga, mas vão usar o campo lá principal, também aqui do CT, e para quando chegar a Copa do Mundo, aí sim vão reformar. A ideia é reformar o Castelão e reformar também o campo do Ceará. Estou falando isso, mas não sei se isso tem a ver com as contusões, né? Que eu não posso entrar nesse mérito, até porque não tenho nenhum conhecimento para isso. Mas a informação do campo, né? Com uma coisa que tem preocupado todo mundo, e a gente vê reclamações dos jogadores, treinador, e até da própria diretoria, já falou várias vezes, né? Que o campo é um assunto a ser resolvido ainda, mas a previsão, de fato, é que será somente em novembro. Aí, gente, realmente é preocupante, assim, se é campo, se é um erro no planejamento físico, fisiológico dos jogadores, a gente não sabe, mas isso tem que ser investigado, tem que ser corrigido, porque não é normal tantos jogadores, assim, machucados, né, e parados, isso prejudica muito a temporada do Ceará. Esperar que ele se recupere o quanto antes e vamos em frente, né, esperar também que alguns jogadores não se machuquem também, porque a primeira coisa que eu penso é, vala-me Deus, e Silvina se machucar? Tomara que não, e que as coisas melhorem aí no Ceará, tá bom? Aconteceu ano passado, na reta final, né? E a gente ficou, você lembra lá, todo mundo, ele voltou sacrificado contra o América para tentar alguma coisa, mas visivelmente fora sem condições de jogo, voltou porque ele faz diferença, né? Mas, de fato, e a gente tem, por exemplo, o pessoal está comentando aí no chat, o Jael também já está há bastante tempo, né? Disse que agora já está para voltar também, tá próximo, né?
Mas vamos ver. Ontem a gente comentou sobre isso, né? Com o Jael, eu mandei uma mensagem, eu nem estava na live. O Jael comentou que nunca se contundia e, infelizmente, teve essas contusões no Ceará. É verdade. Ele disse que raramente teve contusão muscular na carreira, e no Ceará teve pelo menos 2, cara. E fora essa do tendão de Aquiles agora, que ele teve que fazer a cirurgia. Complicado e preocupante também. Obrigado aí ao Davi Hudson pela mensagem, tá? O que é que você tem, o que é que você está preparando, já que poupou alguns jogadores para a partida já da próxima terça-feira? Muito obrigado. Não seria nem questão de poupar. É que nós estávamos com alguns jogadores correndo um sério risco de lesões. E nós temos acompanhado as rodadas do Campeonato Brasileiro. Em cada rodada, pelo menos 3 a 5 jogadores têm ficado de fora por um período relativo e considerável pelas suas equipes. Então nós temos que ter muito cuidado a partir de agora, porque esse campeonato, ou melhor, os campeonatos que estamos disputando, eles carecem de uma recuperação um pouco maior. E esse prazo não é dado. Nós temos jogos a cada semana, são 3. Temos que estar muito focados, porque cada resultado ele tem uma importância muito grande. A sustentação de uma partida para outra, ela depende muito, naturalmente, do momento individual de cada atleta. E isso passa por uma recuperação, e a recuperação nem sempre ela se faz completa com todos os elementos da mesma forma. Ou seja, de um jogo para o outro, nós sempre teremos aí 3, 4 jogadores um pouco fragilizados em relação a uma recuperação quase que completa, porque completa dificilmente ela acontecerá. Então nós teremos que conviver com esse tipo de situação em muitas rodadas. A partir de agora passaremos a ter um cuidado especial com todos e tentando aproveitar o máximo possível cada atleta. Um jogo dificílimo, complicado na semana seguinte, mas tentando fazermos o melhor para que encontremos aí um caminho e novamente um belo resultado. A sequência de jogos que fez com que alguns jogadores fossem poupados, alguns entraram no segundo tempo, enfim. Como é que você avalia o resultado, a atuação do Ceará nesse jogo e como é que você enxerga essa vantagem pelo próximo jogo? Obrigado. Olha, o resultado foi importante, a vantagem ela é considerável, mas não é definitiva e nós teremos que ter muito cuidado, isso daí é um fator que nós não podemos relevar. Eu acredito que teremos esse tipo de comportamento daqui para frente, não tem como os jogadores estarem em campo em todas as partidas, teremos que ter muitos cuidados, já que aconteceu um fato com o Richardson que não esperávamos, e era um jogador que não havia atuado em sequência, mas com uma carga de treinamentos também muito boa, acabou sentindo uma lesão praticamente sozinho, né, no movimento, sem que houvesse inclusive uma pressão na própria jogada. Então esse cuidado nós teremos a partir de agora. E não adianta, porque nós não conseguiremos colocar em campo em todas as rodadas a equipe principal e produzindo da forma como pode produzir. Infelizmente o nosso campeonato, ou as nossas competições, elas são quantitativas, o que não faz com que tenhamos a qualidade presente em todos os momentos. Por isso que nós teremos que ter muitos cuidados com todo o elenco, rodarmos o máximo possível, desde que não prejudiquemos o rendimento da equipe num todo. Fico muito feliz hoje com a entrada dos garotos, que deram uma ótima resposta. Ainda é muito cedo, mas é um ponto que nos conforta e que faz com que acreditemos cada dia mais que, de repente, estejamos aí encontrando um caminho.